Abra sua Bíblia, vamos ler um texto lá em Mateus. Tá uma bênção, viu, meu querido? Bom demais. Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler até o versículo 3. Diz assim, ó. E tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a estrutura, as edificações do templo. Então, eles disseram, então ele lhes disse, estão vendo tudo isso? Eu garanto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, ele aproximou-se dele, em particular os seus discípulos, lhes perguntando, Senhor, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo e do fim dos tempos. Amém? Só até aí a gente vai estar compartilhando aqui uma palavra. Bom, nós estamos aqui, com uma série, o pastor Leandro vem falando aí sobre o fim, a igreja dos últimos dias. E eu confesso aos irmãos que eu não sabia, eu perguntei, eu estava ali, estava meio escuro aqui, eu estava lendo, tentando ler, e eu falei, você está falando sobre os últimos dias? Ele tô. Falei, a palavra que eu preparei para hoje foi sobre isso, E eu quero falar sobre os sinais do fim. O pastor está falando aqui sobre as igrejas do Apocalipse, e eu quero falar sobre os sinais do fim. Quais sinais representam o fim, o tempo do fim? E, sem dúvida alguma, não é um tema, não é uma palavra que tem sido atraente nos últimos dias, nos últimos tempos. Falar sobre arrebatamento, falar sobre o fim, falar sobre a volta de Jesus, não é uma palavra que atrai multidões. Aliás, falar sobre o céu não é mais atraente, não é mais atrativo. Mesmo porque vivemos um tempo onde uma sociedade materialista como é a nossa, as palavras e as mensagens que mais atraem as pessoas são palavras que apontam para aqui, que falam sobre a terra, que trata sobre bens materiais, o famoso receba, a famosa chave da casa, chave do carro. São mensagens que atraem multidões. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa terra não é aqui. Somos peregrinos em terra estranha. Por isso que a palavra que deve empolgar os nossos corações são palavras bíblicas que falam sobre a nossa eternidade. E eu quero falar sobre isso hoje. Quais sinais do fim, dos últimos tempos? Aquilo que fala sobre o fim, o tema que fala sobre o fim na Bíblia é conhecido como escatologia.
Você deve ter ouvido aqui sobre isso. Escatologia, a doutrina do fim, dos últimos dias, dos acontecimentos dos últimos tempos. E o texto que nós lemos é um texto que retrata literalmente a preocupação de Jesus, obrigado meu irmão, em nos deixar preparados para esse tempo. Assim como na Bíblia, Jesus falou 3 vezes mais sobre o inferno do que sobre o céu, a fim de que possamos estar preparados e entendermos qual é a realidade daqueles que escolhem a Deus e dos que o rejeitam. Jesus também parou e passou algum tempo dedicado falando sobre os últimos tempos. E no capítulo 24 de Mateus, está contido aquilo que a epígrafe aí da Bíblia chama de sermão dos últimos tempos. Sermão profético, ou princípio das dores. E o texto diz que Jesus estava em Jerusalém, participando de uma das festas do calendário judaico, quando naquele período Herodes tinha mandado reformar o templo, para acalmar os ânimos dos judeus, que estavam criando motim para se libertarem do Império Romano. Herodes então manda reformar o templo, de modo que naquele tempo o templo de Jerusalém era considerado como uma das maiores maravilhas do mundo. Vinham povos de várias regiões para verem, desfrutarem da beleza, da suntuosidade que era o templo de Jerusalém nesse período. E quando Jesus entra no templo e dá uma passeada por lá com os seus discípulos, ao saírem do templo, Jesus olha para eles e diz: olha, estão vendo tudo isso aqui? Porém eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagine só, os 12 ali com ele, passeando, olhando a magnitude do templo, e de repente Jesus fala: isso aqui vai cair, vai ser derrubado, vai ser destruído. Eles guardam aquela palavra no coração. É claro, aconteceu literalmente. Jesus estava ali proferindo 2 profecias. A primeira se cumpriu literalmente no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito incendeia Jerusalém e derruba o templo. E coloca a culpa nos judeus. E aí acontece a dispersão dos judeus por toda a terra. A segunda profecia se cumprirá literalmente, agora em uma dimensão maior, quando literalmente ocorrer o fim do mundo. Quando Jesus chega lá no Monte das Oliveiras, os discípulos guardam aquela palavra de Jesus e pergunta para ele: Senhor, aquilo que o Senhor disse ali atrás, que o mundo, que o templo seria derrubado, e Jesus depois explana mais algumas coisas, os discípulos perguntam: quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá, primeiro, da tua vinda, segundo, do fim do mundo? Perceba que a preocupação dos discípulos era saber os acontecimentos, a sequência dos acontecimentos. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que isso quer dizer? Que antes, porém, que o mundo acabe, seja destruído, assim como está escrito lá em 1 Pedro, que o mundo que existe agora se passará por um grande estrondo, e as rochas e os elementos naturais se fundirão. Antes que isso aconteça, está escrito que os céus irão se abrir e o Filho do Homem voltará para buscar a sua igreja, inclusive cada um que está aqui nessa manhã. Amém? Jesus vai voltar. Você pode falar isso para o seu irmão perto de você aí? Jesus vai voltar. Ele vai voltar. A volta de Jesus no Novo Testamento
é utilizada uma palavra para se referir à volta dele, é chamada de parousia. Parousia era uma expressão utilizada quando um imperador voltava da guerra vencedor. Então, quando um imperador voltava de uma guerra, reunia-se toda a população para aclamar aquele imperador. A chegada desse imperador vencedor era chamada de parousia. E a parousia é a mesma palavra utilizada para se referir ao retorno do rei. A volta daquele que venceu. E nós cantamos aqui hoje: ele venceu. Ele voltará vencedor. E aí, ao longo do capítulo 24, Jesus, ele vai falando aqui, vai passeando aqui sobre esse momento, nos apontando alguns sinais que representam o contexto do fim. É claro, a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre escatologia, muito cuidado. Por quê? Porque a má interpretação pode levar as pessoas a um surto, como acontece em muitos lugares. Falar sobre o arrebatamento é necessário, porque é bíblico. Falar sobre a volta de Jesus é necessário, porque é bíblico. Porém, para fazermos uma leitura escatológica, temos que levar em consideração toda a história da humanidade, as figuras de linguagens, aquilo que o texto literalmente está se referindo, para não levarmos na literalidade e, muitas vezes, ocorrermos em alguns erros, que são determinantes. Tem pessoas que pensam no arrebatamento de tal modo, e temos que pensar no arrebatamento hoje, para hoje, porque pode ser que hoje ainda, antes de terminar o culto, ele volte, pode ser. Mas temos que tomar cuidado e interpretarmos os sinais de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas que sinal haverá da tua vinda? Quais são os sinais bíblicos? Quais são os sinais que apontam para o tempo do fim? Encontramos na Bíblia alguns sinais, e o primeiro, não o primeiro em sequência, mas o primeiro que eu quero falar com vocês aqui, está lá em Daniel, no capítulo 12. Daniel capítulo 12, e o versículo 4, diz assim: e há de ser, que nos últimos dias, no tempo do fim, os homens correrão de um lado para o outro. E tem uma versão que diz assim: e a ciência se multiplicará, e o conhecimento se multiplicará. Os homens irão de um lado para o outro em busca do conhecimento. Não sei se a sua versão diz aí: e a ciência se multiplicará. Que ciência é essa? Que sinal é esse? O primeiro sinal escatológico que encontramos na Bíblia fala sobre um tempo de um avanço científico tal como nunca houve. É óbvio. Desde o início, aliás, desde a criação da roda para cá, a ciência, o conhecimento, a capacidade do homem de evoluir em seu conhecimento se multiplica. Segundo alguns cientistas, dizem o seguinte: eu estava lendo outro dia, que da Revolução Industrial para cá, a cada 50 anos, aliás, a cada 100 anos, o conhecimento do mundo dobrava. Do conhecimento do mundo, o conhecimento dobrava. Mas nos últimos 50 anos, a cada 5 anos, o conhecimento dobra. A capacidade do homem de criar, a capacidade do homem de inventar, a capacidade científica da humanidade é de tal modo extraordinário. Mas o que marca isso? Daniel está falando, olha, e os homens correrão, a capacidade de deslocamento do homem avançará. Tem outros textos que falam o seguinte, tem outro texto que fala o seguinte:
que enquanto o homem avança, evolui, lá em Oséias capítulo 6 diz que o ser humano, os carros se chocarão nas praças e nas ruas, e os seus automóveis correrão como flechas, como tochas de fogo. É a capacidade de deslocamento. Até o século passado, a maneira que o homem se deslocava sempre foram as mesmas, durante milênios, né? Naus, navios, charrete, tração animal. Você já percebeu que de 100 anos para cá, a capacidade do homem de se deslocar avançou de uma maneira extraordinária em 100 anos. Hoje é possível o homem dar a volta no mundo, né, em um avião supersônico em poucas horas. Imagine só. Os carros hoje, né, elétricos, que até um tempo atrás não alcançava uma velocidade, hoje tem caminhões da Tesla, por exemplo, que vai de 0 a 100 em segundos. Caminhões. Então a capacidade do homem de se deslocar, o avanço científico é uma marca dos últimos tempos. E quando a gente olha para a informática, para a medicina, em todas as áreas sociais, as invenções, o conhecimento, a ciência, a capacidade de criar coisas novas, chega a assustar, sim ou não? Na medicina, por exemplo, há pouco tempo atrás, teve uma francesa, a primeira mulher, aliás, o primeiro indivíduo a fazer um transplante de face. Vocês viram isso? Transplante de face. Coração artificial, sangue sintético. É a capacidade do homem. E lá em Daniel, eu estou me referindo aqui a quase 300 anos antes de Cristo, Daniel já apontava em uma visão escatológica que um dos sinais do fim é o avanço científico. Estamos vivendo isso literalmente. E a ciência se multiplicará. Se multiplicará. O homem já fala, aliás, já enviou tantas máquinas para outros planetas, e aí não vamos entrar nessa tese. O senhor acredita que o homem saiu ou não saiu? Não vou entrar nisso. Mas que a capacidade intelectual da humanidade tem crescido assustadoramente. Eu tenho uma avó de 87 anos. Todo dia ela abre o WhatsApp, manda áudio, manda texto, sabe? Se adaptou de uma maneira extraordinária. Tem vezes que ela encontra certas funções do celular que nem eu sabia. 87 anos. É a ciência se multiplicando. A capacidade do homem de inventar. E a Bíblia apontando para isso. O segundo sinal que encontramos na Bíblia, e Jesus vai discorrendo sobre ele aqui, está lá no versículo 11 do capítulo que nós lemos. O que diz aí? Capítulo 24. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão alguns. Está escrito assim, não? Há muitos? Há muitos. É o segundo sinal. Jesus fala que no tempo do fim será um tempo marcado pelo engano. Enganarão a muitos. E esses enganos virão através de falsos profetas. É óbvio que se existem os falsos profetas é porque existem os verdadeiros. Mas o que identifica, o que são falsos profetas? Falsos profetas, o que Jesus está se referindo aqui, são aqueles que se dizem ser, mas não são. Que usam as mesmas ferramentas dos verdadeiros, mas são falsos. E o tempo do fim será marcado pela intensificação, porque falsos profetas, avanço científico e todos os outros sinais que iremos ver aqui hoje sempre houveram ao longo da história da humanidade.
Mas o que Jesus está se referindo aqui é a intensificação disso, queridos. Estamos vivendo um tempo onde o falso evangelho tem crescido de uma maneira assustadora. Aliás, o evangelho tem sofrido por conta dos falsos profetas. Homens e mulheres que usam a Bíblia, que muitas vezes até sabem a Bíblia de cor, tem uma capacidade de oratória e uma capacidade de convencimento, de persuasão, que atrai multidões. Mas quando você vai parar para analisar o que estão ensinando, completamente longe da verdade. Outro dia alguém me perguntou assim: mas pastor, Deus usa alguém que vive em pecado? Eu disse: não. Ah, não, pastor, mas eu não. A pessoa falou: mas eu não concordo, porque a palavra é de Deus. Eu falei: eu prefiro ficar com o que Jesus diz. Vamos lá, Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 23. Olha só o que é que Jesus fala, né? Capítulo 7, deixa eu ver se é o 7. É isso mesmo. Capítulo 7, do 13 ao 23. Aí eu peguei para responder essa pessoa, né? Olha só o que Jesus fala: entrem pela porta estreita, pois largue a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Ele fala: entrem pela porta estreita, porque largue a porta. Espaçoso é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entrarão por ela. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva aonde? A vida. E são quantos que entram por ela? Tomara que aqui nessa manhã estejam os poucos que entrarão por ela. Aí ele fala assim: cuidado com os falsos profetas. Sabe por quê? Porque eles vêm até vocês vestidos como pele de ovelha, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Olha só, segura aí, volta aí. Você sabe por quê? A primeira característica de um falso profeta é que ele vem parecendo ser verdadeiro. Vem com estereótipo religioso, vem com uma aparência de ovelha, vem com a aparência, com a linguagem, sabe, encantadora, com a maneira, sabe, de convencer, de cheirar, de abraçar, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Vocês os reconhecerão, sabe por onde? Pelo fogo que fazem cair, pela cura que manifesta, pelo dom espiritual de revelar, de orar, de interceder, de mandingas gospel. É através desses sinais que vocês irão reconhecer. É isso que a Bíblia diz? Um verdadeiro ou um falso profeta é reconhecido por onde? Por onde? Pelos frutos. Cura é fruto ou é dom? É dom. Pseudo-curas também, né? Tem curas que... Estou sentindo que tem uma pessoa aqui que teve uma dor de cabeça muito forte essa semana. Ah não, Deus me revela que aqui tem uma pessoa que está passando por um grande problema na família. Pega a senha. Né? Ah, tem alguém aqui que está sendo perseguido no trabalho. Esse tipo de coisa não pega numa igreja saudável como essa. Uma igreja que conhece a Bíblia como essa, em pessoas que conhecem a palavra como aqui.
Mas você pensa que por aí, 3 profecias dessa que eu lancei aqui, meu irmão, já tinha levado umas 1000 pessoas já. E digo mais, o tamanho da tua vitória é o tamanho da oferta que você leva no altar. Já ouviu isso por aí? E tem outro jargão, viu? Eu já vi coisa, viu? Aonde morre a oferta, nasce a providência. Não é assim? Tem um falso profeta lá na Bahia, que ele agora explodiu, né? Porque essas coisas crescem rápido, estrondosamente. Ele manda lá a oração do 6:05, meio-dia e 5, 15:05, meia-noite e 5. E você tem que compartilhar a oração dele para 33 pessoas. Que quando você alcança 33 pessoas, sabe o marketing multinível espiritual? Você vai liberando bênçãos de Deus para a sua vida. E você entra no Instagram de um falso profeta desse, no YouTube, tem 20 milhões de inscritos. E chama as pessoas de minha ovelha querida. Olha que coisa maravilhosa. Minha ovelha querida. Não existe meio termo. Não dá para você, mas não tem mais. Ou é evangelho, ou é verdade, ou é mentira. E o tempo em que nós vivemos, Jesus está se referindo exatamente a isso. Talvez não, tenho certeza, ainda mais com o avanço científico e com as mídias sociais, em nenhum outro tempo da história da humanidade houveram tantos falsos profetas como hoje em dia. Tenha certeza disso. E ele continua dizendo aí, versículo que paramos aí foi o qual? 17? Olha só. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos, não é pelo dom. Para de correr atrás de quem está oferecendo bênção, milagre, cura. Deus não tem compromisso com curar você. Ele quer salvar você. A cura é um propósito, porque Ele cura. Eu já vi Jesus curar. Mas não é, olha para mim, não é finalidade do Evangelho curar ninguém. Não é. A finalidade do Evangelho é salvar você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. E Ele é Senhor dos senhores e Salvador das nossas almas. É isso que tem levado a multidão de pessoas ao esfriamento espiritual, ao esfriamento da fé, ao abandono das igrejas. Porque vive surtado aí pela apóstola Sol, apóstola Lua, apóstolas Três Marias. Não dá para brincar. Pelos frutos os conhecereis. Você quer conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus? Não é pelo tamanho do cabelo. Não é pelo tamanho do coque, né? Não é do tamanho da Bíblia. Eu sei porque eu vivi nesse meio. Que causa medo até você olhar para a pessoa, vai me revelar. Vai revelar o que eu fiz e até o que eu não fiz. Porque tem revelação aí que você nem fez, mas acredita que fez. É. Igual uma vigília que tinha lá em Salvador, vigília do amor. O profeta passou com o olho fechado e esbarrou num pastor, e voltou com a mão, eis que o Senhor está curando o teu útero. O pastor Demerval falou, meu irmão, eu sou homem e não tenho útero, então receba um. Sempre dá um jeitinho brasileiro. Pois é, pensa que não acontece não? É pelo fruto.
é pela maneira como você se relaciona, é pelo amor que você dedica, é pela compaixão que você demonstra, é por andar junto que você identifica um homem de Deus, não pelo dom, porque o diabo faz cair fogo do céu também. Faz. O diabo cura. O diabo engana. O diabo engana. E tem um monte de diabo aí na televisão. Um monte. Aí Jesus fala assim, ó, pode alguém colher uvas de espinheiro? Ou figos de ervas daninha? Não. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Revela, profetiza, cura, prega extraordinariamente bem, mas se prostitui na primeira esquina, vai para o primeiro bar da esquina, desce do púlpito, vai cheirar a primeira carreira que encontra, sabe, um jargão, uma palavra torpe, xinga o tempo todo, distrata as pessoas, mas, aleluia, aquela aparência, nem dá a paz do Senhor, responde em línguas estranhas. Eu já ouvi queridos, eu lembrei de um negócio aqui agora. Uma vez eu vi briga de vaso. Diante de Deus, estou falando isso. Na porta da igreja, acabei de pregar. Estou saindo, estava com os livros que eu tenho, vendendo e atendendo as pessoas. Daqui a pouco eu estou vendo dois irmãos, tipo, brigando, tipo capoeira. Em línguas. Aí o irmão falou assim, olha que espiritual, pastor. Eu falei, o que é isso aí? Não, eles estão brigando em laço. Brigando. Estou falando sério. E esse povo, eles são criativos, viu? Criativo. Brigando em línguas estranhas. Meu Deus do céu. Vamos lá. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Aí eu acho lindo isso. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios, entrevistamos demônios, mandamos demônios colocar a mão para trás, pregamos em teu nome, judaizamos a fé, porque uma das características de uma igreja de falso profeta é quando você vê uma judaização da fé. Tem que usar o quipá, bandeiras de Israel ao redor do altar. Não é que é pecado ter uma bandeira de Israel, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas quando você usa isso de um modo espiritual, é só ler Gálatas. Paulo bate nisso. Está aí. Pregamos em teu nome. Eu preguei, eu curei, expulsei demônios. Eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Está respondido? Deus usa quem vive na prática do pecado? Não. Quem vive na prática do pecado usa o nome de Jesus. Usa o nome. E o nome de Jesus tem poder nele mesmo. Tem muitas pessoas aí que acharam uma maneira de enganar as pessoas usando o nome de Jesus. Acharam a maneira de tirar o dinheiro do povo usando o nome de Jesus. Fazendo desafio disso, desafio daquilo. Queridos, o único Deus que promete bênção em troca de alguma coisa é o diabo. Deus não. O que o diabo disse para Jesus no monte?
tudo isso te darei se prostrado me adorares. O único Deus que promete bênção em troca de adoração é o diabo. Quando alguém por aí oferecer para você uma bênção, uma libertação da tua família, uma cura em troca de alguma coisa, é o diabo. É o diabo. E é um sinal do tempo do fim. Muitas pessoas estão sendo enganadas. E Jesus disse que isso iria acontecer. E não adianta ficar, porque eu me entristeci com a igreja, eu me entristeci com o pastor. É porque você infelizmente conheceu um outro evangelho. Quem conhece o evangelho de Jesus de verdade, jamais se afasta dele. Jamais. Jamais. São sinais do tempo do fim. Terceiro, Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 24, texto que lemos, versículo de número 7. Diz assim, ó. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Interessante, porque Jesus está se referindo aqui a sinais na natureza. Sinais que apontam para uma instabilidade natural. Lá em Lucas, no capítulo de número 21, versículo 11, diz assim, ó. E haverá grandes terremotos, olha lá. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Pois as estrelas parecerão cair do firmamento. Parecerão, não é que as estrelas cairão. É que haverá sinais no céu. Sinais. Sinais na natureza. É interessante porque quando Jesus fala sobre isso, está se referindo à intensificação deles. Eu vou separar 3 aqui: pestes, fomes e terremotos. O que são pestes? Novas doenças. E não sou eu que estou dizendo. É um dado da OMS, que o mundo nunca experimentou tantas epidemias novas. Não é que nunca houveram, sempre houveram. Sempre houveram. A peste negra é um exemplo disso. Dizimou quase 1/4 da humanidade. Mas não como hoje. Por quê? Porque parece, segundo os cientistas, parece que as doenças estão se moldando, né? E acabam entrando em um processo de evolução. Você descobre a vacina para uma agora, logo depois aparece uma outra pior e que desafia a humanidade, desafia o conhecimento e alcança uma maior quantidade de pessoas. Passamos por isso agora. E nem acabou. Já surgiu a varíola do macaco. E já se fala em uma outra onda que está surgindo lá na Europa. Nunca como hoje estamos vivenciando novas pestes, de acordo com o que Jesus falou. Pestes, doenças, fome. O que é fome? Fome é escassez de alimento. E essa escassez, segundo os mais entendidos, ocorre por vários fatores. Primeiro, pela superpopulação mundial. O mundo hoje já passa de quase 8 bilhões de habitantes. E da onde é que tira comida para tanta gente? Quais são o motivo, ou os motivos das guerras? Das ameaças de guerras? Das invasões territoriais? Um dos motivos é exatamente a alimentação. Você pensa que a Guerra Fria é apenas por outro tipo de recurso?
Você sabe quem vai alimentar quem? Você acha que a China, mais de 1 bilhão de pessoas, consegue alimentar a si mesmo? O Brasil fornece uma grande parte da sua produção para a China. Principalmente soja. Principalmente soja. Como é que alimenta esse mundo? Além disso, a degradação da natureza, a poluição dos mares, dos rios, a destruição do habitat natural do homem, tem levado muitas regiões a experimentarem escassez de alimento, tal como nunca. Tal como nunca. A mudança climática e tantas coisas mais. É impressionante, eu estava vendo uma reportagem, e isso a gente vê nas praias, não sei se aqui você vê, mas lá na Bahia, tem lugares que você vai que você nada disputando espaço, além de outras coisas biológicas, né? Mas plástico, garrafa PET. Fizeram um estudo agora há pouco tempo, a quantidade de micropartículas de plástico encontrado na carne de peixe. Carne de peixe. A quantidade de plástico que se encontra nesses ambientes. A destruição levará a experimentarmos uma grande fome, como hoje já existe. Terremotos. Sempre houveram, mas não como hoje. Não tantos como hoje. A grande quantidade de extração de petróleo, de outras substâncias, né, interiores da terra, leva as placas tectônicas a balançarem mais. Mas sem tratar desse fato causado pela humanidade, o sinal é que nunca houve tantos terremotos como hoje em dia. Olha, isso aqui é um dado científico, tá? Estima-se que 500 mil a 1 milhão por ano de terremotos. Mas tem um dado. Em todo o século XIX, houveram 41 grandes terremotos. Em todo um século. Mais de 350 mil pessoas morreram. 41 grandes, estou falando grandes terremotos. Grandes. Em um século. No século XX, até metade do século XX, em 50 anos, houveram 96 grandes terremotos. E mais de 2,5 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, em 50 anos. Mais do que o dobro. E a cada ano que passa, o número de terremotos tem aumentado, como sinal. No Nordeste, lá no Piauí, teve um terremoto há pouco tempo. No Nordeste. São sinais que apontam para o fim. Em Lucas 21, 25 diz assim, ó: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra os homens correrão de terror por causa do bramido do mar e das ondas. É mais claro do que isso? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, os homens desmaiarão de terror por causa do mar e das ondas, o crescimento do nível do mar, dos oceanos e mares. O aquecimento global tem derretido as camadas polares e, consequentemente, tem aumentado o nível do mar e dos oceanos. Eu fiz um passeio agora há pouco tempo para Maceió, e tem uma região lá onde na beira da praia, esses políticos famosos, a maioria tem casas ali. E é impressionante, o mar está invadindo essa região de tal modo que casas que valiam milhões estão vendendo lá por qualquer dinheiro. Muros já estão tomados e a cada dia que passa está aumentando. E isso não é um dado espiritual, bíblico, é um dado científico. Jesus falou: os homens correrão de um lado para o outro, por causa do bramido do mar e das ondas. Em qual tempo da humanidade ouvimos falar de tantos tsunamis como nos últimos tempos? Jesus está voltando.
Jesus está voltando. E o último sinal que eu quero falar com vocês são sinais éticos morais que a Bíblia fala. A situação da nossa sociedade, os relacionamentos. E Jesus fala assim, versículo 12 do capítulo 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O mundo vive uma inversão de valores. Uma inversão de sentimentos. O avanço da iniquidade tem destruído os valores existenciais, os valores morais, os relacionamentos. É interessante porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha só o que Paulo diz a Timóteo. Fala assim, Timóteo, e há de ser que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos. E diz mais, e os homens serão presunçosos, avarentos, está ali, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha o contexto do tempo do fim. A gente tem vivido isso aqui, meu irmão? Literalmente. É o padrão da nossa sociedade, sim ou não? Homens presunçosos, avarentos, maldizentes, soberbos, inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, desobedientes a pais e mães. É literalmente uma destruição dos princípios que preservam a nossa sociedade. É esse contexto que nós estamos vivendo. Eu fui pregar em Cubatão um tempo atrás e estava falando sobre a relação da igreja, com a sociedade. E eu falei lá que às vezes os evangélicos têm, ficado felizes com o aumento do número dos evangélicos no Brasil. Porque daqui a 20 anos seremos a maioria no Brasil, porque não sei, daqui a 5 anos, e tem aumentado. E quando você começa a fazer um comparativo com o aumento dos evangélicos e o estado da sociedade, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais aumenta o número de evangélicos, mais aumenta a corrupção, mais aumenta a avareza, mais aumenta o aborto, mais aumenta a corrupção, mais aumenta a criminalidade, mais aumenta os homicídios, mais aumenta os sequestros, mais aumenta todo tipo de pecado. Tem alguma coisa errada. E tenha certeza que o erro não está na Bíblia, não está no Cristo que servimos. Está no Cristo que muitas vezes é apresentado e não no Cristo que realmente é. Tem alguma coisa errada. Apertada é a porta, estreito é o caminho, e poucos são os que entrarão por ele. É a sociedade em que vivemos. E Jesus fala, assim como nos dias de Ló, lá em Lucas 17:20, em que casavam-se, davam-se em casamento, havia toda uma condução natural da sociedade, e de repente Ló teve que sair correndo, caiu o saraiva do céu e destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra. E a situação em Sodoma e Gomorra foi tão grave,
que os 2 anjos que foram lá avisar Ló para sair de casa, os homens das cidades, tentaram abusar sexualmente dos 2 homens, dos 2 anjos. Estava boa a cidade? Está lá na Bíblia. Ló teve que oferecer as filhas dele. Ló disse: não, pegue minhas filhas, mas não abusem desses 2 homens de Deus. E os homens: não, nós queremos os 2. E de repente caiu saraiva do céu e destruiu a toda a cidade. Jesus está voltando ou não? Se coloquem bem, eu quero orar com você. Quero orar com você. Porém, o último sinal que eu quero falar é o que a Bíblia fala sobre um grande avivamento. Avivamento. Quando você escuta essa palavra avivamento, o que a mente comum evangélica pensa? Aquela coisa de gente pulando, de gente adorando, de gente, sabe, aquela coisa exterior apenas. Mas avivamento não é isso. Os maiores avivamentos da história da igreja ocorreu a partir de arrependimento de pecado, mudança de vida, famílias muito bem estruturadas e uma conversão radical à palavra de Deus, a partir do conhecimento dela. Esse é o grande, o verdadeiro avivamento. Um dos maiores responsáveis pela evangelização antiga foi um missionário chamado Sadhu Sundar Singh, um missionário indiano. E ele evangelizou uma região, ficou ali durante 10 anos. E quando ele foi embora, e ele conviveu com aquelas pessoas, levantaram uma placa na praça, escreveram lá: quando ele chegou aqui, não tinha um cristão. Quando ele foi embora, não tinha um pagão. Ele revolucionou ali, aonde ele chegou. O verdadeiro avivamento começa quando eu, abandonamos a mentira e vivemos a verdade. Avivamento é quando nós honramos com a nossa palavra de cristão. Avivamento é quando nós deixamos a traição. Avivamento é quando nós nos comprometemos a amar e a andar junto, mesmo porque quem ama, anda junto. Avivamento é amar a Deus. Avivamento é amar a Deus na vida do outro, porque é impossível amar a Deus senão na vida do meu próximo. Avivamento é amar a sua palavra. Avivamento é voltarmos a termos uma vida de oração. Avivamento é sermos a mão que levanta o caído. Avivamento é sermos a mão de Deus que alimenta o faminto. Avivamento é sermos a mão que dá água ao sedento. Avivamento é sermos os braços de Deus que abraça o que está cansado. Avivamento é sermos Jesus por onde quer que passamos. Esse é o verdadeiro avivamento. E ele já começou. Ele já começou. Se Jesus vai voltar hoje, eu não sei. Se daqui a 10 anos, eu também não sei. Se daqui a 50 anos, eu também não sei. Uma coisa eu sei: o tempo que eu viverei intensamente para amá-lo, servi-lo e ser aquilo que Ele quer que eu seja para você. Esta é a igreja do arrebatamento.
Feche os seus olhos, eu quero orar com você.